Estou ao vivo. Deixa eu fixar um comentário. Bom, enquanto as pessoas vão chegando, vou explicar aqui rapidinho, e depois eu posso explicar de novo, o porquê do título dessa live, né? Eu tentei fazer alguns stories ontem e meu Instagram deu bug, não sei o que aconteceu. Deixa eu ver essa luz aqui, não ficar melhor com a luz. E aí eu tentava gravar, eu gravei só a primeira sequência, e eu tentava gravar e não dava, e dava erro. Eu falei, bom, vou fazer um vídeo. Ao invés de eu fazer um vídeo, subir pro GTV, depois, enfim. Eu preferi fazer uma live, que daí já dá direto no IGTV, depois eu salvo, corto, boto no YouTube, boto no podcast e tudo mais. Então, assim, não tem nada a ver com as lives do Antropologia para Não Antropólogos, que é na quinta-feira, inclusive eu vou começar a prepará-la agora, daqui a pouco, depois que eu encerrar essa live. Eu só queria comentar, compartilhar com vocês o que eu tava comentando ontem. Acho que assim, nessa altura fica melhor. Isso muda muita coisa também. Porque o tripé da pessoa é um monte de livro, né? Então é bom que o ajuste é mais fácil. Pois bem, ontem eu tava comentando sobre como ler um texto de ciências sociais. Muita gente migra para as ciências sociais, independente da sua área de formação. Eu, por exemplo, que estou no mestrado em ciências da saúde, li muitos textos mais relacionados às ciências sociais, porque eu optei por fazer disciplinas mais ligadas às ciências sociais. No mestrado a gente tem isso. Então, fazer toda uma volta primeiro para chegar aonde eu quero chegar. Porque um texto de uma ciência mais dura, digamos assim, uma ciência biológica, né, uma educação física, uma nutrição, fisioterapia, estou falando assim, são meus colegas, né? Eu tenho colegas terapeutas ocupacionais, eu tenho colegas educadores físicos, eu tenho colega... Oi, Túlio. Eu tenho colegas... Tenho até uma colega veterinária, mas a maioria é educador físico, nutri, psicólogo e terapeuta ocupacional. Fisioterapeuta, não sei se eu falei. E eles estão muito acostumados com modelos de artigo muito mais quadradinhos, né? Introdução, método, discussão, conclusão e tal, porque são feitos com base em estudos. Eles estudam coisas muito específicas, tudo tem que ser muito recente, muito atualizado. E nas ciências sociais a gente lida com algumas teorias que são marcos, que aquilo fica independente de quantos anos elas têm. Então, por exemplo, tem teorias que são usadas desde os anos 80 em antropologia. Oi, Gilson. Teorias que são usadas desde os anos 80 na antropologia e não caem em desuso porque aquilo serve como base para te entender o que tu está estudando hoje. Isso é muito interessante dentro da antropologia, eu acho. Oi, pai. Então, pai, só pra te avisar, não tô louca, tá? As lives de quinta vão ser quintas, essa é só uma live... ao invés de eu fazer um vídeo, eu vou fazer live. A live de quinta é quinta, a de hoje é uma live extraordinária. Então, o que acontece? Na antropologia, nas ciências sociais em geral, a gente tem alguns demarcadores, algumas teorias-chave que a gente tem que ler para entender o que a gente está estudando hoje. Tanto que, se a gente for ler, por exemplo, eu lembro de um estudo que eu fiz envolvendo o parentesco e o salão da minha mãe, até vou comentar sobre esse estudo mais pra frente nas lives, sobre como é que é cidade pequena, então, quem mora em cidade pequena sabe o quão mais estreitos são os laços, né? O quanto esses laços são... Existe a família de sangue, existe uma família que se constrói a partir dessas relações, cliente e vendedor também. E aí eu fui ler um texto do John Comerford, se não me engano. Eu acho que era dos anos 60. Tem alguma coisa do Bourdieu também que fala nesse sentido dessas... Bourdieu vai lidar mais com camponeses, né? Mas essas coisas de cidade pequena. Por que eu tive que ler o Comerford dos anos 60? Porque quem estudou coisas parecidas comigo pra trás, né? Ali, eu fiz isso em 2015 ou 2016. Quem fez isso pra trás também leu o John Comerford. Então eu pensei, não, a gente tem que ir na fonte. Então a gente vai aí ler, e essas teorias elas ficam, elas não caem em desuso. Então, só que isso, para ciências biológicas, isso não funciona.
Isso é porque os estudos vão se atualizando, vão ficando mais modernos, mais refinados, com outros resultados, porque é outro viés, é outra maneira de proceder, outro modus operandi, é outra... Oi, Carlos. É outra coisa. Não tem como comparar, porque não são coisas comparáveis. Aliás, o que eu acho maravilhoso de estudar a sociedade é isso, é ver como algumas coisas, elas são repaginadas, elas são realocadas, muda-se a cidade, muda-se o país, mas a essência, né, dessas relações, por toda cidade pequena tem pontos em comum, né, toda cidade grande também tem pontos em comum, isso eu acho fantástico, magnífico, porque tu lê um texto dos anos 60 e tu vai estudar uma coisa em 2016 e aquilo é igual. Então, eu pensei em compartilhar com vocês para quem está se aventurando nas ciências sociais, como que vai ler um texto. Como pega aquele texto que tem umas 15, 20 páginas, o pessoal das ciências mais duras já fica mais ressabiado. Não, ressabiado não, fica mais temeroso, né? Porque é grande, são muitas teorias, as frases são muito longas, tem muitas vírgulas, né? Porque a gente precisa construir um pensamento, né? Uma linha de raciocínio. Oi, Aristófanes. Pois bem, então eu vou fazer um vídeo tutorial para quem quer se aventurar. Uma das disciplinas que eu fiz no mestrado, até fiquei muito feliz, que eu li... Carlos, eu li um texto no mestrado que a gente leu no segundo semestre da faculdade, um texto do Geertz, quando ele vai falar ali da... Ah, meu Deus... Esqueci o nome do texto agora, mas ele vai falar da descrição densa. Da descrição densa é o capítulo do livro... Uma teoria interpretativa. O nome do capítulo é Descrição Densa por uma Teoria Interpretativa da Cultura. E o nome do livro é A Interpretação das Culturas. Livro maravilhoso, que também é ali dos anos 60, 70. O Geertz, só para dar uma contextualizada, ele é americano, ele foi para Bali, na Tailândia, estudar as rinhas de galo balinesa. Um livro muito divertido. E esse capítulo que o professor pegou, eu estava muito curiosa para ver como que seria a reação dos meus colegas, nunca tinham tido contato com nenhum texto antropológico, pegar justamente um texto um pouco mais cascudo, porque o Geertz vai dar uma volta, uma hora ele tá contando lá de uns carneiros, uma coisa que a gente acha que não tem nada a ver, e daqui a pouco tu já te perde, meu Deus, cadê o Geertz, cadê a descrição densa? E daqui a pouco ele vem e diz, a descrição densa é isso, o etnólogo vai fazer isso, o etnógrafo vai fazer aquilo. E aí eu tava muito curiosa pra ver como que os meus colegas iam ler esse texto, como que eles iam reagir ao texto, porque um capítulo também isolado é um pouco complicado se a gente não lê o livro todo e não entende o contexto daquilo tudo. A escola americana, ela manda algumas pessoas para alguns lugares do mundo para estudar as culturas. Acho até que aqui no Brasil os estudos da saúde começaram assim, vai ter uma live só sobre as ciências da saúde no Brasil, como começou essa na intersecção, mas esse approach das ciências sociais na saúde no Brasil, e veio assim, no americano, uma ideia mais sanitarista, entender como que funcionava a coisa. Vamos lá. Quando a gente lia um texto, quando a gente vai pegar um texto, né, das sociais, né, englobar assim, sociais, aqui englobando sociologia, ciência política, antropologia, né, marcos teóricos, a gente precisa entender, e a alimentação não, até uma coisa que eu ia comentar nos stories que cortou, a alimentação é outra coisa que eu vou falar depois, porque no caso da antropologia da alimentação, existem sim marcos teóricos, mas é um pouco diferente. Tu tem que entender sim o contexto histórico, mas como ele tá falando da alimentação, é uma coisa que não... Ela muda através do tempo, mas ela não é tanto assim, não existe uma corrente teórica que caiu em desuso, como, por exemplo, o evolucionismo, que até eu vou tratar disso na live de quinta, porque é sobre o conceito de cultura. Quando tu pega um texto, já é a 8ª vez que eu falo isso, quando tu pega um texto de sociologia, tem que entender qual foi o contexto histórico que aquele texto foi produzido, em termos de tempo, cronologia, espaço-temporal, né? O Geertz fala, inclusive nesse livro, eu não me lembrava, ele começa esse capítulo de uma descrição densa por uma teoria interpretativa da cultura, ele começa dizendo que quando uma teoria é lançada, gera-se um certo alvoroço, porque todo mundo quer usar aquela teoria nova, porque ela é nova, é a novidade, todo mundo vai fazendo estudos, encaixando aquela cultura e aquela teoria, e às vezes
às vezes não precisa. Então também tem que tomar cuidado com isso. Um marco teórico como, por exemplo, o evolucionismo, o determinismo, acho que é determinismo histórico, de umas outras assim na arqueologia. Então também tem que tomar cuidado com isso. Qual é a situação a situação histórica que aquilo tem? O que está se estudando, o que está se falando no mundo, o que está acontecendo, porque um estudo de ciências sociais, como a gente não tem um modelo experimental, digamos assim, que nem é na biologia, né? Tu tem biologia, eu digo assim, ciências mais duras, biológicas. Tu tem uma hipótese, tu tem um certo viés, tem uma hipótese, aí tu vai testar aquela hipótese, vai dar certo, vai dar errado, conclusão, isso, tal. É um modelo fechado, tu faz o estudo num determinado espaço de tempo, com determinadas coisas e tudo mais. Como as ciências sociais são mais fluídas nesse sentido, a gente tem uma hipótese, mas a gente diz que o campo vai nos dizer se aquela hipótese está certa ou não, e se o campo virar o nosso estudo de cabeça para baixo, não tem problema, né? Porque a gente vai a campo com uma coisa, o antropólogo, ele estuda, vê, de acordo com um monte de gente aqui que eu li, posso formular essa hipótese aqui para o meu estudo. Aí ele vai lá no campo e o campo, vira. Estuda ele de cabeça para baixo. E aí ele vai dizer, aconteceu isso, isso e isso. A gente vai relatar o que aconteceu. Oi, Maurício. A gente vai relatar o que aconteceu. No estudo de ciências sociais, então, a gente precisa entender, além do contexto histórico que ele foi feito, a gente precisa entender de quem aquele autor é filho, entre aspas, né? Filho que eu digo porque todo o trabalho acadêmico a gente é feito orientado por alguém, seja numa graduação, no mestrado ou no doutorado. E no pós-doutorado também tem-se uma orientação. Esse orientador, ele vai dar um viés para o nosso estudo. O viés, claro, é uma via de mão dupla, porque quando a gente vai escolher um orientador, independente do grau acadêmico, a gente pensa assim, eu quero estudar X, por exemplo, eu quero estudar alimentação. Então, dentro do quadro de professores da UFPEL, eu olhei e falei, a professora Renata trabalha com alimentação, vou falar com a professora Renata vai me dizer quais leituras eu tenho que fazer. Primeiro, eu vou explicar o que eu quero estudar, ela vai dar um norte e tudo mais. Para isso que serve um orientador. A partir do momento que tu tem uma orientação, o teu estudo vai ter um pouco a cara do orientador também, porque é ele que te direcionou. Então, o estudo de ciências sociais, para te entender ele num sentido mais amplo, né, para te não pegar um capítulo solto e não entender, e saber mais ou menos o que está acontecendo, precisa pesquisar aquele autor e falar, por exemplo, Lévi-Strauss é um dos fundadores da antropologia, fundou inclusive a USP, né? Gosto muito do Lévi-Strauss, porque ele fez um trabalho aqui no Mato Grosso do Sul, muito Lévi-Strauss na faculdade, Carlos também leu. E Lévi-Strauss orientou Felipe Descolar. Felipe Descolar, ele tem um livro chamado Homo Hierárquicos, ele vai estudar os sistemas de casta na Índia. Se eu não tô falando besteira, mas eu acho que é isso. Ou foi o Dumont? Foi o Dumont. O Descolar é outra coisa. Desculpa, gente. Foi o Luiz Dumont, que foi estudar o sistema de casta na Índia. Oi, Marinês. O que quer dizer que o Lévi-Strauss orientou o Descolar? Quer dizer também que eles fazem parte da mesma escola antropológica. A antropologia, aqui no Brasil, pelo menos, o estudo que a gente tem, ele é dividido por escolas. Então, a escola francesa, a escola americana, a escola alemã. Por que são escolas? Porque elas têm a mesma forma de se aproximar do objeto de estudo. Os estruturalistas, eles querem ver semelhanças entre diferentes partes do mundo. O texto é bem mais duro, é mais denso. A escola americana ali já vai procurar mais... acho que o nome da escola é particularismo histórico, que a gente estuda. Então, é uma escola um pouco mais fluida, vai ter uma interface também com a psicologia. O Lévi-Strauss não tem uma interface com a psicologia, ele tem uma interface até um pouco com... ele procura muito essa coisa da linguística, da estrutura, das formas das coisas. Então, também a gente precisa entender quem orientou aquele autor pra gente saber com quem a gente tá falando, entre aspas, né? Com qual viés, com qual escola, como que vai ser esse texto. Às vezes a gente consegue saber isso, até porque orientou. Então, fulano foi orientando do fulano. Então, é óbvio que vai vir um texto mais denso, vai vir estudos. Até em termos do não é substrato, mas do substrato do texto, por exemplo.
Eu fui orientada pela Renata Menashe. A Renata Menashe é uma referência em alimentação. É alimentação rural, alguns estudos de gênero também. Então, tu sabe que se uma pessoa foi orientada pela Renata, ela vai falar sobre uma dessas 3 coisas. Se uma pessoa foi orientada, o Levi-Strauss trabalhou com indígenas, então óbvio que os estudos de alguém que foi orientado por ele vão se referir a indígenas. Então, isso vai situando a gente com aquele texto, a gente vai entendendo aquele texto também. Eu tenho uma cola aqui, por isso que eu tô olhando. Outra coisa também é entender também com quem esse autor se relacionava, né? Tem um autor muito importante que é o Marcel Moser. Ele não chegou aí a campo e ele é sobrinho do Durkheim. Por ele ser sobrinho do Durkheim, eles trocavam cartas, né? Evidentemente. Então, tu tem aí uma aproximação da teoria do Durkheim no Moos. É evidente, tem uma influência, né? A gente não pode negar essas relações sociais que os autores estabelecem, né? Deixa eu ver. Durkheim e Bourdieu. É que o Bourdieu vai se inspirar vai ser influenciado pelo Durkheim. Então, eu acho que é isso. É uma colinha bem curta, é uma live bem curta mesmo, só pra entender. A gente tem que saber quem veio antes, o que tá acontecendo, que veio antes daqueles autores, quais as bases que eles estão tendo, né? Que eles estão em referências antigas, e quem é contemporâneo. Porque às vezes autores contemporâneos, eles vão falar também uma mesma coisa. Então, fulano é... Copipi. Olá. Então, assim, o fulano... Lembra do Franz Boas? O Franz Boas acho que é contemporâneo do Geertz, né? Mas eles vão estudar outras coisas. Então, assim, a gente tem que ir situando as pessoas também, pra gente entender como que elas chegaram naquilo que elas chegaram, né? Por que eles estudando X encontraram X. Tanto que tem, acho que o próprio Malinowski fez, ele revisitou as anotações dele anos depois, chegou a outras conclusões e tudo mais. Mas aí é isso, ele chegou a outras conclusões porque se passou tempo, outras pessoas foram lá, com base no campo dele, foram no mesmo campo, acharam outras coisas também. Então era isso que eu queria comentar, rapidinho assim mesmo. Não sei se eu vou fazer mais lives assim, talvez eu faça, talvez não, mas era isso que eu queria comentar nos stories, sem provavelmente lotar os stories e tudo mais. Então, para ler um texto de... Oi, Eliane, minha fada madrinha acadêmica. Eu tava contando, Eliane, da dureza dos textos da área das biológicas, dando um norte aqui pra quem quer seguir nessa área. Há uma etnomusicologia. Eu lembro que eu tinha essa cadeira na faculdade, mas ela era optativa. Quem dava essa cadeira era um professor chamado Mário Maia. Aristófanes. Mário Maia. Era Mário Maia? Ai, Carlos, me ajuda. Acho que é Mário Maia. Quem fez um trabalho que envolve um pouco a música, isso eu tô dizendo assim, é uma coisa que eu vi por acaso, porque eu não sei, eu não estudei essa parte. Quem fez um trabalho que envolvia essa parte de música foi uma irmã de orientação minha. Irmã de orientação a gente tinha a mesma orientadora, chamada Lidiane Irdes Aristófanes. Ela pesquisou veganismo no TCC e no mestrado, e ela fez uma interface. Eu sei porque eu fui ler a dissertação dela procurando umas dicas de diário de campo. Olha como é que a coisa vai e volta, né? E aí eu descobri que a dissertação dela ela tem um diálogozinho assim com a etnomusicologia. Se tu quiser, tu me manda uma DM, eu te passo o link aqui do jeito, cato o link aqui pra ti dessa dissertação dela que tá disponível online. Deixa eu ver o que mais. Mas acho que é isso. Também a gente fala, né? Irmãos de orientação. A Bruna Silveira. Tudo bom, Bruna? Então é isso, gente. Um texto de ciências sociais, ele tem que ser lido vendo um espectro mais macro. Para chegar naquele micro, que é aquele capítulo, que é... Tanto que nessa aula que teve o Geertz para leitura, eu falava, né? Já falo primataria. Eu já falo bastante, né? Lembro da cadeira, mas não lembro do professor. Eu acho que era Mário Maia, assim.
Eu acho que era, eu lembro que era uma cadeira que era segunda de manhã. Eu não me matriculei, porque acho que eu já tava com as minhas optativas ok. Mas eu lembro que tinha essa cadeira. E os professores da UFPEL geralmente são referência, né, nas áreas, que compõem o quadro de professores. Então, eu me perdi agora o que eu tava falando. Ah, do Geertz. E aí eu lembro que eu já falo bastante naquela aula, então eu digo, professor, vamos contar o que o Geertz foi fazer em Bali. Por que ele chegou, né? E o Geertz, esse ele escreve nos anos 50, 60. A pessoa de exatos, a pessoa de humanos não sabe dar nem o espaço-tempo. Entre 50 e 70. E aí eu explicando, ele foi lá fazer o estudo em Bali. E ele formula um dos não digo método, mas uma forma. Um método. É um método, porque o Malinowski vai fundar a observação participante, a Petonnet, como eu falei na live da quinta-feira, a observação flutuante. E o Geertz é mais um olhar para os dados, né? Ele vai dizer da descrição densa. Tu tem que estar atento ao que é uma coisa comum de se fazer, o que é alguma coisa mais que as pessoas fazem por brincadeira. É o exemplo da piscadela, do tique. Piscadela, assim, de piscar o olho. O que é uma piscadela? Porque a pessoa tem um cacuete, né? Que é uma piscadela porque a pessoa tá caçoando de quem tem o cacuete, e a piscadela de quem piscou normal. Então, isso tu tem que estar atento, o antropólogo tem que estar em campo, prestando atenção, atento aos detalhes, presente ali e vivendo sempre com os participantes, né? O Geertz fez, sim, uma observação participante muito divertida, né? Tem um capítulo memorável que ele foge da polícia junto com os habitantes de Bali. É um livro muito bom. Então, mas é importante a gente pegar esse capítulo e entender o que está ao redor dele. Então, essa é a dica de hoje, para quem for se aventurar aí pelos textos das ciências sociais, com textos com parágrafos longos, com muita teoria, né, que a gente entrelaça muita teoria nos dados. A gente vai mostrando, então, fulano estudou isso, isso e isso, estudou isso. Sempre coisas que a gente pinça, né, do campo para a teoria. Primeiro a gente pinça da teoria para ver o que a gente vai buscar em campo. E depois a gente pega o campo e vai pensando com as teorias que já foram feitas. Tá, pessoal? Quero agradecer a presença de vocês. Domingo, 14h, quase 3. Para uma live rapidinho. Talvez eu faça mais. Vou ver quando eu tiver mais algumas ideias e o Instagram cortar os meus stories. Um abraço para todo mundo.